E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Já tem aquela sua polícia secreta. Num outro livro do Orwell, 1984, ele fala muito disso, né? Tinha até uma Liga dos Pequenos Espiões, se eu não me engano era esse o nome, ou dos espiões juvenis, alguma coisa assim. Porque eles colocavam as crianças no livro para vigiar os próprios pais. E eles contam, inclusive, no episódio que eles falam do Stalin, tinha um mito de um garotinho na União Soviética. Pavlov, né? Eu não lembro agora, acho que eu tenho Pavlov. anotado Vocês aqui estão sensacionais com os nomes. o nome. Não lembro de nenhum. Eu ia falar, na verdade, sobre assisti um documentário sobre a Coreia do Norte, e aí eles Pavlik falam lá, Morozov. e aí eles falam lá que o cara, lá você não pode dobrar a foto do, não sei o nome dele, amor. Do Kim... Do Kim... Kim Jong-un, o de agora? É, Kim Não. Jong-un. Do agora? primeiro, do pai do... lá na Coreia É o do que Norte. tá agora? O Kim O Jong-un? atual. Não sei, mas... O gordinho 3. Diz que... Não é o... É o Kim É o Jong-un. número 3. Eu não sei qual que é, mas você não pode dobrar a foto dele. Ela tá por todo lugar, então se sai no jornal você tem que levar aberto, assim, porque é propaganda e também porque tem que estar em todo lugar, né? Mas é que a lavagem cerebral lá já é tão grande É bizarro, que as pessoas não, com interpretam certeza. eles como se fossem Deus. Deus, de mas fato. é uma substituição real, né, da Não, religião. E a gente vai chegar nesse ponto, mas é interessante essa parte desse Pavlik Morozov, porque era uma criança de 13 anos que, na União Soviética, teria visto que os pais não tinham entregado a parte de cereais para o governo e estavam fazendo um comércio paralelo, né, no mercado E vendendo, obtendo lucro. e obtendo lucro. Isso é Aí, importante. no mito soviético, falam que ele denunciou os próprios pais e a família, descontente com isso, foi lá e matou o garoto. Ele morreu pela revolução, né? É um mito inventado. É uma Virou história. um herói, né? Tem uma hora no episódio 6, quando eles falam da família Kim, que é bem interessante, porque o pai do Kim Jong-un, ele foi ministro da propaganda do Kim Il-sung, que era o primeiro Kim que assumiu, né? E ele descobriu um negócio muito interessante, né, entre aspas, que toda forma de poder se baseia em histórias. Ele falou, nós temos que contar as histórias. Ele raptou uma atriz sul-coreana famosíssima e o marido dela para fazer filmes na Coreia do Norte, porque dessa forma eles contariam as histórias. E isso é uma tática soviética, né? Eles aprenderam muito. Na verdade, ele foi colocado o primeiro. Como é o nome do primeiro gordinho? O Kim Il-sung. Kim Il-sung. Ele foi colocado lá pelo Stalin. E até o próprio Mao Tse-tung também foi inspirado, né? Pegou o playbook do Stalin, digamos, e também colocou. Só que na Coreia do Norte eles fizeram de tamanha... de um jeito tão absurdo. É muito impressionante o que eles conseguiram fazer lá. Maleficamente E geniais. aí depois, ainda enriquecendo urânio pra conseguir ter poder, porque daí ninguém quer invadir ou fazer Tem qualquer medo. coisa contra a Coreia do Norte, que é o país mais isolado do mundo, né? Uhum. De fato, O por causa episódio disso. da Coreia governe para sempre. Porque eles estão nesse patamar e vários tiranos caíram porque não tomaram vários cuidados que eles estão tomando lá, por exemplo. O episódio 5 do Gaddafi é cria uma nova sociedade, né? E é Um novo impressionante homem. como ele levou essa questão do domínio da educação ao extremo. O cara que foi executado, que ele levou as criancinhas, foi porque ele tinha saído pra estudar engenharia. Era um engenheiro que É. tinha morado nos Estados Unidos, tá voltando pra lá. Matou ele pra dar o exemplo. E a mulher que executou ele no final virou ministra do turismo e do esporte. Esporte do turismo. Gente, é bizarro. Eu fiquei sem... Eu fiquei assim, bizarro, é como bizarro. assim? Mas o Gaddafi era interessante que, na educação, ninguém aprendia história anterior ao regime. Aí tem todo o sarcasmo da série, né? Fala, pra que aprender sobre uma época que não era tão boa? Qual deles que foi que falou que a matemática, ele aboliu o sistema métrico? Foi o Gaddafi. E... Porque é o instrumento de dominação ocidental. Mas olha só, nós temos século XXI, em sociedades livres, gente falando que matemática é racista. Então prestem atenção, sim. Teve essa Tem polêmica gente que fala recente. que matemática é racista, que a história não deve ser aprendida da maneira que é aprendida porque foi contada por brancos. Então, assim, como eu falo, essas tiranias, elas vão evoluindo, elas vão mudando de cor, elas vão se ramificando em outras coisas. Então, hoje, a briga é principalmente racial, de gênero, e tudo isso tá indo nesse sentido. Então, essa coisa de... A própria série é muito sarcástica de falar... o sistema métrico, a matemática, porque foi o cara que inventou as ciências. Tinha o cara lá da soviético, que era um cara cientista, que fazia um monte de besteira. E aí a gente vem em século XXI e fala assim, Botânico. nossa, que absurdo, né? Biólogo. O cara falando que o sistema métrico... Isso tá acontecendo hoje em universidades, em escolas. As pessoas não aprendem mais o que tem que aprender. Não, eu fico imaginando Fica de lição. nas escolas da Líbia, né? Do Gaddafi, porque história era só depois do regime. Geografia não tinha. existia.
E história não existia pra não comparar com o passado e ver que tava pior, né? E a família Kim faz muito bem isso. Se o país é isolado, você não se compara com os vizinhos. Porque felicidade é muitas vezes você ter mais que o seu vizinho. E tem Se você olha que o vizinho sempre... tá melhor, você fica olhando assim e E fala, sempre "Caceta." aquela coisa de que os Estados Unidos vão invadir. Isso também é uma coisa muito peculiar É de o todos inimigo, eles. né? É sempre o inimigo, É um em, inimigo comum. em comum. E eles, na propaganda deles, ficam lá. Não, porque nós somos uma nação soberana. E que nós somos maravilhosos. E que nós somos sinistros. Isso começou primeiro com o Japão, que eles tinham um ressentimento por causa da guerra, né? Que aconteceu lá. Depois a Guerra das Coreias. E depois ainda os Estados Unidos. Então essa coisa do poderio bélico. Aquela coisa dos desfiles. Eu vi os vídeos do pessoal chorando pela morte primeiro do pai e depois do filho. E aquilo não é peça de propaganda, muito... aquilo Não, é real. aquilo é real. É uma coisa assim... Morreu um deus. Chocante. Tem gente que ama o Lula também, né? Aqui não é só o Lula, é político aqui no Brasil. político. Né? Político tem um secto. Mas isso é, de novo, uma ramificação dessas mesmas coisas. Tem um livro da Glória Álvares, que é muito bom, que chama O Embuste Populista, que ela conta sobre os líderes da América Latina. Aí você pega Evo Morales, Maduro, Chaves, o próprio Fidel Castro, o Rafael Correa, Lula, todos esses. E as similaridades são absurdas, assim, impressionantes. E muitas dessas coisas do playbook de tiranos dos séculos Porque 20. é uma narrativa construída, no final das contas, né? Isso que a gente tem que É uma entender. guerra de narrativa, exato. É que as pessoas, por exemplo, a gente falou bastante aqui sobre a economia. Quando a economia está em ampla expansão, as pessoas estão prosperando, elas estão tendo dinheiro de alguma forma. E aí, o pobre, querendo ou não, tem oportunidade de fazer dinheiro, ter emprego, né? Sei lá, ganhar um pouco de dinheiro. E aí, o que acontece? Quando a economia tá ruim, eles se apoderam de tudo e a economia fica ruim, o pobre fica sem dinheiro e aí ele faz o quê? Ele dá o dinheiro. Então já começa aí a construção de narrativa. Onde E tem bastante ele artificialidade também, né? Exatamente. A economia desses tiranos, ela tem muita artificialidade. Então ele controla os preços, ele controla os mercados, ele controla os recursos naturais. E aí o próprio Gaddafi fez aqueles aquadutos, sei lá, que ele fez, umas coisas de água. Nossa, É o legado. ele colocou como se fosse a 8ª maravilha do mundo e tal. Imagina, tava na Líbia, né? Ele botou como se fosse a 8ª maravilha do mundo, exatamente. E ele fez essa propaganda. E aqui é a mesma coisa. Na Argentina a mesma coisa. Então, esses artificialismos de, não, agora tá com muito preço muito alto. A gente congela preço, a gente coloca a culpa no empresário. Não, porque os ricos são um problema. Porque a classe tal é o problema. Então, sempre vai caminhando mais ou menos na mesma linha. De maneiras diferentes, algumas vezes, essas ramificações que eu tô falando. Mas eu acho que essa série e esse podcast serve como um alerta bem interessante sobre como sempre é possível ir pro caminho da tirania. E ele não acontece do dia pra noite. E ele tem várias maneiras de se ramificar. Acho que é um alerta importante. Não, sobre o Saddam Hussein, você tinha falado aquela parte de dominar a economia, né? Eles colocaram aqui como se fosse 3 passos. Primeiro, nacionalize o que for valioso. Ele usa a seguinte frase: Genial. se for valioso, deve ser do Estado. Só que o Estado é o tirano. Né? Aí o segundo L'état, c'est ponto. moi, como diria. O segundo ponto é: coloque Luiz os seus no 14. comando. Você coloca os caras no comando. E o terceiro é: aí você controla Aparelhamento o do comércio. Estado total. Você controla o preço, você faz mais estoque, deixa o preço subir. Você cobra impostos. E o ponto é